as contas do chefe do Poder Executivo referente ao exercício 2011. Então, tenho aqui em minhas mãos o parecer conjunto da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Justiça e Redação sobre o processo 215.076, dígito 9/2012, do Tribunal de Contas, que analisou as contas do exercício de 2011. Importante a gente lembrar que o artigo 49 da Constituição da República estabelece que a competência para o julgamento das contas é uma competência privativa do Poder Legislativo, vereador José Carlos Vicente. O Tribunal de Contas, seja o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos municípios, onde há o Tribunal de Contas do município, ele, e até mesmo o TCU, ele emite um parecer prévio, um parecer que orienta a Casa Legislativa. E esse parecer não vincula, ele não obriga a posição de julgamento do Legislativo. É muito importante a gente ressaltar essa questão, porque o constituinte originário, ele foi muito sábio, vereador Ricardo Pericá, quando deixou esse julgamento para a Câmara Municipal, no caso das contas do município, porque é a Câmara Municipal que exerce, do ponto de vista constitucional, o controle externo, ou seja, nós, vereador De Jorge, somos os fiscais da população, não é o Tribunal de Contas que fiscaliza, que exerce um controle externo. O Tribunal de Contas, ele auxilia o controle externo, que é exercido por esse legislativo. Então é muito importante a gente estabelecer essa questão. Eu quero brevemente aqui fazer alguns relatos em relação ao relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Justiça e Redação, porque a gente encontra em folhas 4.294, 4.296 do processo do Tribunal de Contas, um parecer prévio favorável à aprovação das contas. Mas esse foi um parecer prévio fundamentado em um voto revisor de folhas 4.280, 4.293. E a Comissão de Finanças e Orçamento examinou profundamente os autos de ontem para hoje e verificou várias incongruências com esse voto revisor, e que eu quero expor nesse momento. O corpo instrutivo da Corte de Contas, que é composto pelos servidores concursados do Tribunal, e do qual faço muito orgulho em fazer parte, sou servidor concursado do Tribunal, analista de controle externo, esse corpo instrutivo de técnicos analisou e por 3 vezes emitiu uma sugestão em seus relatórios de que as contas deveriam ser reprovadas por uma série de razões que a gente vai demonstrar logo em seguida. Por 3 vezes, é importante a gente ressaltar isso. Então está lá em folhas 3884 a sugestão do parecer contrário, que foi acolhida pelos órgãos revisores. Porque até para explicar o que acontece lá no tribunal, senhor presidente, cabe a uma inspetoria interna a análise do processo, é designado um servidor para poder coletar o material e analisá-lo e elaborar um relatório. Essa opinião do servidor, que nesse caso foi uma opinião de parecer contrário, foi revista posteriormente pela subsecretaria, a qual aquela inspetoria estava vinculada, e essa subsecretaria, também órgão técnico do tribunal, manteve a opinião de que o parecer deveria ser contrário, ou seja, as contas deveriam ser rejeitadas, e posteriormente a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, é o órgão máximo, o órgão técnico máximo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, decidiu, vereador Maciel, de que as contas deveriam ser rejeitadas em 2011. Ou seja, 3 opiniões técnicas, vereador Gervô, de que as contas tinham problemas e deveriam ser rejeitadas. Então a gente está aqui estabelecendo uma análise técnica de que está nos autos do Tribunal de Contas do processo de prestação de contas de 2011.
E aí, em folhas 3.894, que a gente menciona no parecer, o Ministério Público dá o seu parecer. O parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, vereador Alex, é pela rejeição das contas, de que as contas deveriam ser rejeitadas. Então, até aí a gente tem 4 opiniões pelo parecer contrário, vereador Lecinho. E aí, adiante, após o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, sugerir a rejeição, o conselheiro relator do processo elabora voto, onde também opina pela rejeição das contas. Então temos aí 5 opiniões, vereador Alexandre Gomes, pela rejeição, pela reprovação das contas. Então 3 vezes por órgãos técnicos distintos, uma vez pelo Ministério Público, mais uma vez pelo conselheiro relator original do processo. Agora, o que aconteceu é que os autos, houve um pedido de vista, houve um voto revisor que desconsiderou todo o trabalho técnico que tinha sido elaborado pelos meus colegas do tribunal e que foi confirmado pelo Ministério Público e também por alguns conselheiros relatores. E eu gostaria de identificar aqui, resumidamente, porque a gente elencou a Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelo vereador De Jorge Patrício, vereador Gilson do Cefem, vereador Marco Rodrigues. Essa é a Comissão de Finanças e Orçamento. E a Comissão de Justiça e Redação, composta por mim, vereador Marlos Costa, também pelo vereador De Jorge Patrício, pelo vereador Gilson do Cefem, identificou, a gente conseguiu aqui colocar 6 itens que são mais gritantes em relação a irregularidades, impropriedades identificadas no processo de prestação de contas do tribunal. E o primeiro fato mais evidente, e que isso causa, sem dúvida nenhuma, ensejo à reprovação de contas em qualquer município do Brasil, é a não aplicação do mínimo constitucional, vereador Marcelo Drummond, na área da educação. Infelizmente, em 2011, professor Paulo, presidente da Comissão de Educação, não foi aplicado o mínimo constitucional na educação do município. O percentual foi de 24,77. E isso está demonstrado por diversas maneiras, por diversas vezes, nos autos do processo. Então, só isso já seria o caso, vereador Capitão Nelson, de ensejar a reprovação, porque a gente está falando aqui de um trabalho técnico, a gente não está aqui falando aqui de questão política, a gente está falando da questão da análise técnica que foi efetuada pelo tribunal, pelo seu corpo instrutivo e confirmada pelo Ministério Público e por alguns conselheiros. Então não foi aplicado o mínimo de 25% na educação, infelizmente, em 2011. Segundo item de irregularidade é de que foi aberto créditos adicionais por excesso de arrecadação sem a suficiente fonte de recursos. O que é isso? Infelizmente, essa é uma irregularidade já identificada em outros processos de prestação de contas. Na legislatura passada, eu tive a oportunidade de abordar esse tema, quando tive a oportunidade, inclusive, de votar também pela rejeição das contas, quando isso aconteceu. O que quer dizer isso? O governo alegou que tinha arrecadado mais, e tinha arrecadado mais mesmo do que a previsão orçamentária, abriu um crédito extraordinário, porque aquilo estava fora do orçamento, se arrecadou mais dinheiro, só que ficticiamente, o que foi aberto, o crédito aberto, foi um crédito maior do que foi arrecadado. Nesse caso específico, foi aberto um crédito de R$ 53.680.306, mas na verdade o que tinha sido arrecadado a mais era de R$ 43.554.109, o que gerou um buraco, um rombo, um déficit, seja como se queira definir, de mais de R$10.500.000. Então aí é uma irregularidade também grave, onde se gastou recursos que não existiam, recursos que eram fictícios, então algo que estava fora do orçamento. Então isso é extremamente grave. Impropriedade. A Secretaria Municipal de Educação informou para o Sistema Integrado de Gestão Fiscal do TCE, o sistema informatizado chamado SIGFIS, que tinha sido gasto R$ 173.639.306
na educação. Só que essa informação que a prefeitura informou ao tribunal não batia com as informações da contabilidade da prefeitura, vereador Alexandre. Na contabilidade da prefeitura, o valor gasto era de 196 milhões, 168.798. Ou seja, a gente está falando aí de uma diferença de 22 milhões a mais do que foi informado ao Tribunal de Contas do que estava registrado na contabilidade. A pergunta que fica, que o relatório não consegue chegar nesse ponto de investigação, isso é algo que tem que ser apurado posteriormente. Aonde foram parar esses 22 milhões de reais, essa diferença? O relatório não diz, até porque não consegue dizer. Ele registra números. Esse é o número que foi registrado pelo relatório. Uma outra divergência, houve saldo a empenhar no Fundeb, no montante de 6.459.000, enquanto o balancete registrava déficit de 157 mil. A gente está falando de uma diferença aí de mais de 6 milhões de reais também. Déficit financeiro, quase todos os problemas são na educação. Déficit financeiro apurado pela prestação de contas no Fundeb de 1.363.306, superior ao declarado pelo município do balancete do Fundeb. Outra impropriedade, a última que a gente apontou, divergência de 1.388.480 entre o ativo real líquido apurado na prestação de contas e o registrado no balanço patrimonial. A gente poderia aqui ficar, na verdade, a noite inteira, vereador Frederico Chateaubriand, elencando as impropriedades, vereador Thiago. Foram muitas. Abertura de créditos suplementares ilimitados, o que impossibilita o controle pela Câmara e pela sociedade gonçalense. Insuficiência de informações sobre a dívida ativa. A gente não sabe o valor da dívida ativa em São Gonçalo, e São Gonçalo não cobra corretamente sua dívida ativa. Isso foi registrado pelo relatório também de prestação de contas, o que demonstra pelo corpo técnico do tribunal um cenário de gestão financeira temerária no exercício orçamentário de 2011, que é o período da presente prestação de contas. Então, senhor presidente, para concluir, o relatório, esse é o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com a Comissão de Justiça e Redação. Portanto, a gente vislumbra incontestáveis razões para que possa ser reprovado o parecer prévio do tribunal e, por conseguinte, com a reprovação das contas do exercício de 2011 do Poder Executivo. Então, o parecer é contrário à aprovação das contas prestadas pelo Poder Executivo de São Gonçalo referente ao exercício financeiro de 2011. Muito obrigado. Muito obrigado.